Gostaria de começar com um comentário do Ramban Nachmanides, que foi um dos grandes comentaristas na Torá contemporânea ao Rashi, homem que comentou, um gigante, sobre o Humash, sobre muitos tomos do Talmud, um homem que era craque, versado no mundo da Torá e no mundo místico da Kabbalah. Em Parashat Nassó, meus queridos, a gente começa por aqui, desenrola por um tópico, nada mais, nada menos do que maravilhoso, Bezat Hashem. Espero que vocês concordem comigo em breve. O seguinte, o tópico é a inauguração do Mishkan. Quando Hashem vai inaugurar o tabernáculo, o Mishkan, que era o Bet HaMikdash móvel que funcionava no deserto, cada um dos líderes trouxe uma oferenda, um korban e alguns objetos de presente para Hashem. O único problema, meus queridos, talvez, é que cada um dos líderes trouxe exatamente o mesmo korban, exatamente o mesmo objeto para dar de presente para Hashem na inauguração do Mishkan mais uma vez. A Torá conta a oferenda de cada uma das 12 tribos, separadas uma da outra, e depois a Torá volta e faz a soma total de todas as oferendas das 12 tribos. A pergunta óbvia que o Ramban Nachmanides faz é o seguinte: um minuto. Por que contar cada uma separada, número 1? E número 2, por que dar a soma de tudo junto depois? Podia falar que a tribo A, B, C, D, da 1 a 12, trouxeram esse korban, porque todo mundo trouxe o mesmo, e acabou. Por que tem que contar cada uma delas separadas, uma vez que cada um dos korbanot era exatamente o mesmo, as oferendas eram as mesmas das 12 tribos? E 2, segunda pergunta é, por que precisa trazer a soma total? Todos trouxeram um animal, o total deu 12 animais, é só somar, é fácil. A Torá não gasta palavras à toa, a Torá usa as palavras para nos mandar mensagens potentíssimas. E a pergunta é, qual mensagem que tem aqui atrás? Está falando aqui, pessoal, de 100 versos da Torá. Tudo aparentemente repetitivo. Diz o Ramban, algo powerosíssimo. Ele fala o seguinte: a Torá quer mostrar para a gente, meus queridos, o seguinte, que se Hashem escrevesse todos os korbanot num apanhado só, que da tribo 1, 2, 3, 4 a 12 trouxeram esse korban, já que todos trouxeram o mesmo mais uma vez, de uma forma agrupada, ia perder a individualidade e o respeito de cada uma das 12 tribos. Hashem falou, vale a pena, em vez de escrever 8 versos, escrever 96 versos, é muito mais, hein? Por quê? Para mostrar, dar respeito e individualidade a cada um deles. Que Hashem falasse, da tribo 1 a 12 trouxeram esse korban, que era o mesmo korban mais uma vez, eles iam fazer parte de um pacote. No momento que Hashem deu destaque para a tribo 1, 8 versos, tribo 2, mais 8 versos, tribo 3, e até assim, até a 12, Hashem mostrou para cada um deles, e nós, a importância que tem que se dar a cada pessoa de uma forma individual. E pergunta o Ramban, então por que Hashem teve que, depois de fazer tudo isso, dar a soma total? Se 1 mais 1 mais 1 vezes 12, a gente sabe que são 12, não precisa falar que foi trazido 12 korbanot. Zuramban, por que essa redundância aparente? Zuramban, que aqui tem um diamante, para mostrar para a gente que não teve uma tribo que ficou mais VIP, mais Dubai, mais 6 estrelas do que a outra. Hashem empacotou todas as juntas no final para mostrar para a gente que as 12 tribos foram vistas de forma magnífica, nobre, igualmente uma à outra nos olhos de Hashem. Eu, quando li esse Ramban, me chamou a atenção algo que eu acho que ele está passando para a gente também, apesar de não ter dito, mas acho que está atrás das palavras dele, um diamante. Fiquei pensando o seguinte, pessoal, acompanhem comigo. Se a gente for pegar 2 árvores que são da mesma espécie e estão plantadas uma do lado da outra, na mesma região, mesmas condições climáticas, and so on, a gente vai ver que as 2 árvores são quase que iguais. Talvez um biólogo consiga notar uma pequena diferença, ou alguém com microscópio, mas a olho nu a gente nem vai perceber uma diferença se elas forem da mesma espécie, na mesma região, e daí por diante, mesmo trato. Diferenças muito pequenas de se notar. Porém, quando a gente olha um ser humano,
fiquei pensando, a gente vê que não precisa nem chegar perto para ver a diferença entre um e outro. O melhor exemplo do mundo seria dois irmãos da mesma família, igual duas árvores. As duas árvores são iguais, os dois irmãos, quase que nenhuma semelhança. Às vezes a gente até fala, uau, será que eles são da mesma família? São tão diferentes? Um é tão ativo, outro é tão passivo. Um é tão estudioso, outro é tão irresponsável, e daí por diante. Por que Hashem fez os seres humanos serem tão diferentes um do outro? Por que você, eu, ele e ela somos um diferentes do outro? Pessoal, olhem que power. No mundo nós temos hoje 8,2 bilhões de pessoas. Eu não sei que são 8,2 bilhões de pessoas. Eu não consigo imaginar 80 mil pessoas juntas. Quanto menos 800 mil, quanto menos 8,2 bilhões de pessoas no mundo. E a gente nunca ficou com medo, vivendo nesse mundo que tem 8,2 bilhões de pessoas, e se confundir um com o outro. Fala, olha, eu estou indo na sinagoga, eu estou indo no trabalho, eu estou indo no clube, e a gente nem passa pela cabeça, será que eu vou confundir fulano com ciclano, meu amigo com outro? Não, porque eles são tão diferentes, todo mundo é tão diferente. Mas um minuto. Todo mundo tem, Baruch Hashem, 2 pés, 2 mãos, a estrutura corporal é basicamente a mesma. Uma variação de 8,2 bilhões tem que ter uma sabedoria infinita para Hashem. E óbvio que Hashem tem. Isso é só hoje, na nossa geração. Se a gente for pegar desde o começo do mundo até o final do mundo, imaginem quantas bilhões e trilhões de pessoas já passaram pelo mundo. E nunca teve e nunca terá 2 pessoas iguais. E a pergunta é, por que Hashem teve que gastar, entre aspas, tantos cartuchos para fazer isso? Podia fazer igual as árvores, tudo igual. Seria tão mais fácil. Um tamanho só todo mundo, mesma cor de roupa, pronto, as lojas faziam um tamanho só, uma cor, não precisa de tanto estilista, modelo, decoração, tudo igual, acabou, todo mundo ia gostar da mesma coisa, mesmo gosto, mesmo tamanho, mesmo formato, ralas, mais fácil. Qual a resposta? Então no mundo a gente pode tentar dar muitos chutes e o chute pode ser para o gol contra, mas quem tem o mérito, o privilégio, a honra, o glamour de ter a Torá, não tem medo de procurar, porque vai procurar e vai ter a resposta certa, que é a vontade de Hashem. No caso, a Mishnah no Tratado de Sanhedrin, no capítulo 4, Mishnah 5, conta pra gente o seguinte. Se alguém pegar o molde de uma moeda de $1, por exemplo, meio dólar, o que for, 25 centavos, e duplicar, o que ele vai ter? Dezenas, centenas, milhares de moedas exatamente iguais. Se a pessoa pegar uma máquina de xerox, fazer uma xerox, uma cópia, 1000 cópias, vai ter 1000 cópias iguais à matriz. Porém, diz a Mishnah, Hashem pegou um molde igual a moeda, igual a foto, só que diferente, chamado Adam Arishon, primeiro homem, e sua esposa posteriormente. E nunca teve, nunca terá um molde igual ao outro. A xerox saiu completamente diferente. Nós somos diferentes de Adam Arishon e nós somos diferentes um do outro. Por que diz isso? Então, o Talmud fala para a gente, a Mishnah diz para a gente, olha, em Sanhedrin mais uma vez, para mostrar a grandeza de Hashem. Fiquei pensando comigo mesmo, pessoal, por que Hashem não mostrou sua grandeza de formas diferentes? Hashem já criou as 7 maravilhas do mundo. Por que precisava criar também isso para mostrar a grandeza dele maiúsculo? Eu acho que não é só para mostrar quantas combinações Hashem consegue fazer num corpo só e quantas variações dá para ter num corpo, mas Hashem quer ensinar para a gente a grandeza dele maiúsculo, não é só que nós somos diferentes, que ele é capaz de fazer pessoas diferentes. É muito mais do que isso. Hashem fez pessoas diferentes e sabe lidar com pessoas diferentes. Essa é a maior grandeza. Por quê? Acompanhe comigo. Normalmente um rei, ele quer ter súditos, e se todo mundo pensar exatamente igual, é a melhor coisa do mundo, diferente do que Hashem fez. Por exemplo, se a gente vai numa empresa, se a gente vai numa escola, se a gente vai numa comunidade, se a gente vai num clube de final de semana, num condomínio de final de semana, tem regras para todos esses lugares. Mas não são todos iguais, e a gente tem que procurar uma regra que dá para acomodar para todo mundo, apesar de todo mundo ser diferente. Porque Hashem, se Hashem tivesse um clube, um business, uma sinagoga, you name it, que fosse todo mundo igual, tenta imaginar, pessoal, 22 graus no ar-condicionado, todo mundo ficando feliz?
Aqui o ar-condicionado nunca resolve todo mundo, não resolve nem um terço de todo mundo, porque cada um é diferente. Aqui quando a reza é rápida para um, é devagar para outro. Quando é muito devagar para um, é muito rápida para o outro, e daí por diante. É difícil acomodar pessoas diferentes no business, na sinagoga, onde for, no clube, alguém no prédio. Exemplos pequenos. Um quer reformar a portaria, vai custar mais tanto. Outro fala, não, eu por mim não gasto mais nada. Se todo mundo pensasse igual, seria tão mais fácil. Porque Hashem fez cada um de nós ser diferente? Porque Hashem falou, eu quero isso. Eu, maiúsculo, quero pluralidade. Apesar que para mim, Hashem dizendo, é mais difícil lidar com pessoas diferentes. Óbvio que nada é difícil para Hashem, mas só para que a gente possa entender. Mas é mais difícil de alguma forma. Hashem falou, eu quero mostrar que apesar de ser mais difícil, eu sei lidar com pessoas diferentes. E a pergunta é, e nós? Será que nós conseguimos e sabemos passar esse teste dificílimo de lidar com pessoas diferentes? A intuição inicial de cada um de nós é, o mundo seria tão mais gostoso e tão mais fácil, e seria mesmo, se cada um de nós fosse igual. Pessoal, filhos, pronto. Imagina se todos os nossos filhos fossem iguais, todo mundo estudasse para a prova. Ninguém ia precisar fazer aula particular, ninguém ia ter o pai reunião na escola porque esse filho está com dificuldade, todo mundo está se virando. Não precisa ser gênio, mas todo mundo tira a média 6, todo mundo tira 6,5, 7, pronto, acabou. Enquanto que tem um que tira 9 e outro que tira 2, né? E ainda mais, o Talmud conta pra gente que igual que, da mesma forma que a gente consegue olhar para outra pessoa e falar, meu, esse aqui é muito diferente dele ou ela ou dela. Da mesma forma que nós somos diferentes em aparência, diz o Talmud, o nosso intelecto, o nosso cérebro, hoje provado pela ciência, não é igual. Não tem duas pessoas com o mesmo formato cerebral. Isso que a ciência descobriu recentemente. O Talmud já disse há milhares de anos atrás que Shem Shepartzufeem Endomim Zelazé, da mesma forma que os semblantes de cada um de nós é diferente um dos outros, assim também, meus queridos, o intelecto, o cérebro, a forma de pensar, o QI de cada um de nós é diferente. O Talmud falou isso há 3.000 anos atrás. Não tem duas pessoas iguais. Um quer ar-condicionado, o outro não quer. Um quer brincar, o outro quer estudar. E o terceiro filho não quer nem brincar nem estudar. Difícil agradar a todos. Às vezes impossível. Mas Hashem falou, eu fiz isso lechatchila. Eu escolhi que o mundo fosse assim. Não foi um acaso do mundo. Mesmo que Adam Arishon não tivesse pecado, pessoal, isso não ia ter mudado. Cada pessoa ia ser diferente, porque Hashem falou, saiba respeitar a individualidade dos outros. Porque eu, Hashem, criei pessoas assim por querer, e para mim é mais difícil, mas eu consigo, Hashem, dizendo, respeitar as diferenças de cada um. A pergunta é, e nós seres humanos? Pessoal, olhem que power essa história. Um dos grandes homens, uma grande Hassidut que houve no mundo é chamado Bobov. O Rebbe de Bobov viveu em 1900, chamado Rav Shlomo Halberstam, Zichron Libracha. Sabem que os Rebbes têm um tish muito grande, sexta-feira à noite, eles fazem depois da janta, juntam os Hassidim, cantam e falam do Dvar Torá. E um dos dias, no almoço, quando já tinha menos gente, um petit comitê, sua família, o neto do Rebbe de Bobov notou que havia um jovem um pouco diferente na mesa. Vou chamar ele de Michael. Não era da família, mas foi convidado para almoçar na casa do Rebbe de Bobov. E Michael estava muito diferente, apesar de ser um menino religioso, mas quando a gente não é Hassid, no meio dos Hassidim, a gente fica muito diferente. É como aonde está o olho, fica fácil de achar. Os Hassidim usam peot, tem aquela roupa, aquela capota, e o chapéu é diferente, então fica muito notável quem não é Hassid no meio de Hassidim. Antes do Birkat Hamazon, o Rebbe de Bobov chega e fala o seguinte, olha, eu quero contar para vocês algo muito importante que eu aprendi do meu pai. E ele chega e fala, olha, mesmo quando a gente vê algo muito, muito divertido, a gente tem que ter cuidado para, se esse divertido é às custas de alguém, não rir. A intuição é rir, mas não rir quando acontecer alguma coisa divertida, porque tem alguém diferente perto de você. De repente ninguém entendeu por que o Rebbe falou isso, e ainda mais, antes do Birkat Hamazon, o Rebbe nunca falava, ele sempre falava no começo do almoço, no meio, nunca no fim, mas se o Rebbe falou, está falado. E de repente, era um jovem sentado, esse neto contando, e de repente chegou a hora do Mai Maharonim, quando eles passam as últimas águas, para
poder servir para as pessoas lavarem a mão e fazer Birkat Hamazon. De repente, quando eles estão passando o Maim HaCharonim, uma das pessoas que estava lá era um Rav muito importante no almoço, e por qualquer razão, deve ser que ele estava muito cansado, e até o Maim HaCharonim chegar nele e falaram para ele que ele ia fazer o Zimun e Birkat Hamazon para todo mundo. E até o Maim HaCharonim chegar na mão dele, esse Rav, que estava presente na mesa do Rebbe de Bobov, adormeceu. Então, de repente, foi passando de um para o outro o copinho do Maim HaCharonim, quando chega as últimas águas lá perto desse Rav, importante para fazer o Birkat Hamazon, e de repente, alguém espera 30 segundos, 1 minuto, para ver se aquele Rav acorda, mas já que ele não estava acordando, foi um pouco audacioso, encostou nele e falou, Rav, o senhor foi convidado para o Birkat Hamazon. Disse ele, sim. Pegou o copo do Maim HaCharonim, se confundindo com o vinho que ia fazer Birkat Hamazon nele, e começou a fazer Birkat Hamazon. E a intuição inicial era rir naquele momento. E de repente, o Rebbe de Bobov olha para o seu neto, que naquele momento entendeu a mensagem do seu avô, de quando tem pessoas diferentes da gente, ou que fazem coisas diferentes, mesmo que são pessoas iguais, mas acabam se equivocando de uma forma muito divertida e engraçada, a intuição inicial é rir. Mas não rir de coisas diferentes, saber aceitar pessoas diferentes que às vezes erram. No caso, ele adormeceu, faz parte da vida. E a pergunta, meus queridos, a gente tanto fala de pluralidade no mundo, é tão fácil falar, mas viver isso é muito difícil. Precisa trabalhar para saber aceitar isso de forma carinhosa. Quem sabe, pessoal, se Hashem não nos fez diferentes para que a gente possa aprender quanto nós somos importantes, porque não tem ninguém igual a gente de verdade, quanto nós somos únicos, como a Mishnah própria explica, mas também mais uma coisa a gente pode aprender, pessoal, que às vezes a gente pode estar certo, mas pode ter outra pessoa que também está certa. Não é só a gente que está certa, tem pessoas ao nosso redor também que podem estar certas, apesar de pensarem diferente da gente. Por quê? Porque tem inúmeras formas de entender a Torá. Dentro de um parâmetro do que é certo e errado, ainda assim, tem muitas formas de entender a Torá. Nosso job é não ser, me permitam a expressão, tapado ou limitado, de a gente acaba caindo nesse buraco de falar tem que ser do meu jeito. Que outras formas também são corretas, apesar de não serem a nossa forma. Estava conversando com um jovem, lembrei agora, aluno meu, que foi trabalhar 1 mês num banco em Nova York, e antes dele ir, eu falei para ele, olha, vou te ensinar uma coisa, vou te passar uma dica talvez. Você vai aprender muito no banco, 1 mês em Nova York fazendo estágio, vai ver coisas diferentes, muito legais, mas acho que mais do que isso, olha as pessoas do seu lado. Olha a forma que eles pensam, os americanos. Olha as pessoas dentro do banco, olha a comunidade judaica em Nova York. Tenta não só aprender a matéria que vão te ensinar, tenta ficar com a mente mais aberta para ter uma vivência de ver pessoas diferentes. E dito e feito, pessoal, esse jovem me ligou recentemente e falou, Rabino, eu queria te contar uma coisa. Eu estou aprendendo um monte aqui no banco, mas muito mais do que isso é ver como as pessoas aqui são diferentes, como pensam diferentes, como a gente está acostumado a viver no nosso mundo quadradinho, a gente acha que isso é tudo. Tem pessoas que pensam diferente da gente. E o Shir de hoje nos diz, saiba ver isso e saiba validar e aceitar pessoas que pensam diferente da gente. Sabe, tem gente mais agitada do que a gente e gente menos agitada do que a gente. Tem gente mais extrovertida no mundo e menos extrovertida. Tem gente mais séria e menos séria. E Hashem escolheu essas pessoas estarem no mundo lechatchila. Inicialmente, não foi sem querer, pessoal. Hashem falou, eu faço questão que o mundo seja assim. Por quê? Porque Hashem falou, é muito mais fácil ver com o mundo uniforme, mas Hashem falou, eu quero mostrar que cada um é especial, por isso que eu preciso criar todo mundo diferente, e também para trabalhar as nossas midot de saber viver com pessoas que pensam diferente da gente e aceitar essas pessoas, não second class, primeira classe, igual a gente se autoaceita. Tem uma história que aconteceu, tem um grupo de sinagogas nos Estados Unidos chamado Young Israel, um grupo de sinagogas que tem muitos
estados dos Estados Unidos, muitos bairros e estados. Uma dessas é chamada Young Israel, em Cleveland. Era Yom Tov. Todos Yom Tov e Shabbat, quando a sinagoga funcionava dia de semana, Yom Tov e Shabbat, mas no Yom Tov e Shabbat acontecia uma peculiaridade nessa sinagoga. Algo muito interessante. Talvez nunca acontecia em nenhuma outra sinagoga, mas lá acontecia isso. Havia uma mulher que ela saía do Ezrat Nashim, do departamento feminino, atravessava para o lado masculino. Quando iam tirar a Torá, ela ia até perto da Torá, e todo mundo falava Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ao tirar a Torá. E essa mulher falava junto com todo mundo e depois voltava para o lado feminino. Uma coisa muito estranha, muito atípica para qualquer sinagoga e lugar do mundo, em qualquer momento do mundo. Mas assim era naquela sinagoga por qualquer razão que a gente vai ver daqui a um segundo. Erev Yom Kippur, na véspera de Yom Kippur, havia uma coisa mais estranha ainda naquela sinagoga, Young Israel de Cleveland. Havia um policial dentro da sinagoga. O Rav, por sua vez, da sinagoga, falou para o policial, olha, bem-vindo, mas o que o senhor faz aqui? Veio rezar e falou, não sou nem judeu. Falou, olha, eu fui pago $250 para ficar aqui nesse tal período agora da reza de hoje, para ver que nenhuma mulher venha perturbar a tefilá. E aí o Rav falou, me explica um pouco melhor. Aquele policial falou, olha, aqui tem uma foto dessa mulher e me falaram que ela perturba a reza. Eu fui pago para fazer um serviço aqui de não deixar ela atravessar para o lado masculino e perturbar a reza. O Rav falou para esse policial o seguinte, olha, está aqui $250, você já está pago, pode ir embora. O policial falou, já? Tão rápido o meu trabalho? Ele falou, olha, eu sou o rabino aqui, fica tranquilo, pode ir, você está liberado. Vai começar a reza de Yom Kippur. Todo mundo está procurando o policial que eles contrataram. E de repente, o Rav fala, logo antes de Kal Nidrei, que antes de Kal Nidrei, a gente fala no comecinho de Yom Kippur, a gente permite que os avarianim, as pessoas que são diferentes da gente, que fazem averot, venham rezar com a gente. Disse o Rav, como que é possível que a gente quis trazer um policial para proibir uma senhora de sair do Ezrat Nashim para vir aqui beijar a Torá e falar o Shema Israel e voltar para o lugar dela. Todo mundo ficou olhando e queria responder para o Rav, e os olhos já falavam, porque o lugar das mulheres é lá, o lugar dos homens é aqui, e viu uma mulher de lá para cá, não condiz. O Rav, entendendo os olhares, se auto-explicou. Falou para eles, olha o seguinte, meus queridos, essa mulher que vem aqui, e provavelmente vai chegar daqui a pouco, ela era mãe, esposa de um marido e de filhos na Segunda Guerra Mundial. Não sobrou nada. A única memória que resta para ela dos filhos e do marido é quando saía a Torá lá na Europa, onde ela morava, e ela lembra cada vez do marido indo pegar o Sefer Torá, dar um beijo e voltar e falar Shema Israel e voltar para o seu lugar. Como que é possível que nós vamos tirar a oportunidade única dessa mulher de lembrar sua família, seu marido e seus filhos, Shabbat e Yom Tov? Quando os congregantes entenderam que esse era o contexto, ninguém mais teve dúvida que não atrapalhava mais o fato dela ir lá próximo do Sefer Torá e voltar por alguns segundos quando o Sefer Torá era removido. Porque, pessoal, eu aprendi dessa história o seguinte, quando a gente olha para algum fato, a gente acha que ele é diferente, dá vontade de rir, é estranho, a gente quer pagar um policial para isso não acontecer. Mas a Hashem falou para a gente um segundo, vai procurar o porquê isso acontece. Muitas vezes quando a gente entende o porquê, o estranho já não fica estranho, o estranho já fica louvável. E Hashem falou para a gente, olha, por isso que eu quero, cada líder de tribo, trazer um korban diferente. Sabe por quê? Para ensinar para cada um de nós, meus queridos, que a gente tem que respeitar cada pessoa da forma que ela é e do jeito que ela é. Óbvio que tem situações que são fora do comum e que ela já não permite, aí não tem o que fazer, mas tem situações que a gente tem que averiguar, porque às vezes elas merecem uma validação.
E todo mundo, apesar de não pensar como a gente pensa, merece uma validação, porque o mundo não é assim bediavad, por acaso. Hashem criou o mundo, inicialmente um plano do mundo ser assim. Por isso que cada líder de tribo trouxe um korban. O mesmo korban foi repetido separado. Porque todos coroam Hashem, cada um da forma que ele entende Hashem. O Shulchan Aruch, óbvio que ele é único, e a gente tem as regras para seguir, não dá para fugir disso, mas dentro do próprio Shulchan Aruch existe um certo molejo nas halachot. Cada um pergunte para o seu Rav. Tem casos de perda, tem casos para uma pessoa mais necessitada financeiramente, outra menos, e daí por diante. Por quê? Porque Hashem entendeu, as pessoas são diferentes. Hashem entendeu que os homens são diferentes das mulheres, as mulheres são diferentes dos homens, e dentro de cada homem, dentro de cada mulher também, nós somos diferentes. Por isso que, se a gente for olhar, meus queridos, nas sinagogas, tem pessoas diferentes. E as sinagogas também são diferentes. A gente muitas vezes vai numa certa sinagoga e de fato precisa ir na que a gente se sente bem, inquestionável. Mas a gente fica com uma pulga atrás da orelha, por que aquela outra sinagoga não é assim? A razão que ela não é assim é porque quem reza lá é diferente. E quem reza lá gosta daquele jeito. Mas não tem mais. Hashem falou, sinagogas diferentes são para pessoas diferentes. Porque Hashem falou, eu quero pessoas diferentes. O fato é que eu, Hashem, falando, criei pessoas diferentes. Sinagogas são diferentes. As comunidades são diferentes. Dentro dos Hassidim, a gente tem Hassid 1 e 2, e um é diferente do outro. Dentro dos Faradim, a gente tem Sfaradi 1 e 2, e um é diferente do outro. Dentro dos Ashkenazim, tem 1, 2, 3, 10 e 200 e cada uma dessas. E cada um é diferente dos outros. Mas e se todo mundo fosse? Hashem falou, não cogita, porque isso é impossível, porque eu não criei o mundo assim, Hashem dizendo. As famílias são diferentes. Uma acha que tem que viajar 20 vezes por ano, outra acha que tem que viajar uma vez por ano. Hashem falou, eu criei pessoas diferentes. Se você quer viajar uma vez por ano, mesmo que você consiga viajar 20, respeita quem viaja 20, porque não é todo mundo que tem que pensar igual a você, e nem ele igual a você, nem você igual a ele. Hashem respeita cada um do jeito que ele ou ela é. Por que a gente tem tantas escolas? Poxa vida, uma vez eu escutei, as escolas judaicas, para ser uma boa escola judaica, tem que estar com déficit. Apesar que hoje, graças a Deus, com aquele plano lindo do fundo, do plano de bolsas de estudos, maravilhoso, que é feito, ainda assim, ajuda muito, mas ainda assim muitas das escolas têm um vermelho. E, apesar do fundo de bolsas, às vezes. E a pergunta é, poxa vida, não podia ter uma escola? A gente fala não. Por quê? Porque tem alunos diferentes, tem famílias diferentes. A gente fala, pessoas diferentes precisam de uma escola, uma diferente da outra. Se você ter 10 escolas, 5 ou 3, isso eu não sei. Mas escolas diferentes precisam ter. Porque Hashem falou, eu criei um mundo com pessoas diferentes e para cater as necessidades deles ou delas, precisam ter instituições diferentes. E o que a gente precisa aprender daqui, pessoal, é aceitar os outros e as outras. Outras pessoas e outras instituições, aquelas que não são aquelas que a gente frequenta. Eu tenho o direito de escolher em algum lugar. Claro, eu gosto de rezar aqui, eu gosto de ir para essa escola, Hazakom Baruch, Hazakom Abruk, bom apetite. Mas a gente precisa saber não falar mal da outra instituição. Por quê? Porque isso está em Boni Adam Arishon. Quando Hashem criou Adam Arishon, ele falou, olha, de você não vai ter um filho igual a você. A mesma moeda vai produzir moedas diferentes. É incrível, pessoal, aquela famosa história que numa ilha tem 2 Yehudim e quantas sinagogas tem? 2. Por que 2? Eles falam uma porque esses 2 podem ir e a outra sinagoga que ele pode falar, nessa eu não vou. Tá certo que é uma brincadeirinha, um trocadilho, mas tem um fundo de verdade aqui. Eu não posso falar que eu não vou naquela porque eu tenho aversão, mas porque eu gosto dessa, isso é ok. Mas eu preciso saber aceitar aquela outra instituição. Uma eu vou, outra eu não vou. Ok, não tem problema nenhum, a Hashem fica feliz com isso. O que a gente não pode, pessoal, fazer é falar mal da outra porque não é igual a gente. E a intuição inicial de cada um de nós é
quem é diferente de mim não está certo, quem é diferente de mim está errado, quem é diferente de mim é esbanjador, é pão duro. Hashem falou, um minuto, tem espaço para todo mundo no mundo. Seja você e deixa ele ser ele também. Daqui, pessoal, na parte final do shur, eu queria aproveitar, a gente tem 2 lições, ou 3, muito importantes e práticas. Fora o que a gente falou, o conceito, a ideia, que acho que ela é muito válida, que a gente aprende dos Nessim, conforme o Ramban falou para a gente, assim entendi o Ramban, que Hashem quis dar um espaço para cada um dos Nessim, mesmo que todo mundo trouxe o mesmo korban, cada um é diferente. E Hashem depois falou, olha, eu vou juntar todos os korbanot e falar soma, mas por quê? Disse o Ramban, para falar que cada um nos meus olhos é válido igual. Quem segue o Shulchan Aruch, o código de leis judaicos, é igual, é válido. Mesmo que eu não siga igual a ele. Uma vez que eu sigo as alachot à risca e ele segue a risca, cada um tem o jeito dele de viver. Um gosta mais de cantar na mesa de Shabbat, outro gosta menos. Um gosta mais de estudar Gemara e Mussar, depois o outro gosta mais de Mussar, depois Gemara. Um gosta mais de Gemara rápido, outro mais devagar. Cada um é diferente, não tem uma receita única dentro do campo chamado Shulchan Aruch. Quem está dentro do campo do código de leis, cada um é diferente. Não tem alguém mais certo do que o outro. E queria deixar 2 ou 3 recadinhos, regras que eu acho que eu fiquei pensando comigo mesmo, que a gente acaba escorregando quando a gente quer viver num mundo que todo mundo tem que ser igual a gente. Olha que interessante. Será que eu posso ser mahmir na halakha? Se eu posso ser mais rigoroso? A Torá pede X, eu quero fazer X mais 1. A gente sabe que muitas coisas a pessoa pode ser mais rigoroso, até ele é chamado Hassid. Na halakha, ele é chamado um cara que está 6 estrelas, está acima do outro, pode. Mas tem uma condição. Eu queria contar para vocês uma pequena história. Havia um senhor de 70 anos de idade e ele tinha um potencial muito grande para angariar fundos para instituições. Ele foi perguntar para um Rav, chamado Rosh Vladimir, Rav Natan Tzvi Finkel, Zichrono Libraha. Rav, uma dúvida eu tenho, dúvida difícil. Tenho 70 anos de idade, perguntou esse senhor, Rav Natan Tzvi Finkel, que é Rosh Vladimir. Falou, olha Rav, será que eu devo viajar para angariar fundos? Ou ficar sentado aqui em Israel estudando Torá? Minha dúvida. Se eu estudar Torá, eu vou produzir muito mais. Mas, por outro lado, se eu angariar fundos viajando, eu vou me cansar mais, mas eu vou fazer mais pelo povo, pelo tzibur, pelo grupo. Aonde eu devo focar nesses anos finais da minha vida? O Rav Natan Tzvi Finkel olha para ele, pessoal, olha que história power, e fala para esse senhor, mas não seria muito cansativo para você com 70 anos de idade viajar? Esse senhor disse, seria bastante. Rav Natan Tzvi Finkel falou para ele, olha, se é bastante, meu querido, você pode sentar e estudar e a Hashem não vai ter nenhuma cobrança para você de não estar se ocupando com o público dessa forma. Você pode se ocupar talvez de outra forma aqui, sem se cansar tanto. A história parece que terminou aqui, mas a história, depois que eu li a história, eu falei, uau, pessoal, a história é muito mais profunda do que isso. Quem respondeu essa pergunta para ele era Rav Natan Tzvi Finkel. Rav Natan Tzvi Finkel, quando respondeu essa pergunta para esse outro indivíduo, tinha 68, 69 anos de idade. E tinha Parkinson. Rav Natan Tzvi Finkel viajava e angariava fundos para a yeshiva dele. E a pergunta é, se ele consegue angariar fundos para a yeshiva dele com 69 anos e outro indivíduo tinha 70, e se Rav Natan Tzvi Finkel tinha Parkinson e viajava, por que o outro não pode viajar? Por que para ele é suficiente ficar sentado estudando Torá aqui? Apesar que Talmud Torá Keneged Kolam é a maior mitzvah do mundo. Mas, por que ele não pode viajar também? Que Rav Natan Tzvi Finkel entendeu uma coisa, pessoal. Eu quero ser mais rigoroso, eu quero ser mais Hassid. Eu posso pedir isso de mim mesmo? Mas quando alguém vem me fazer uma pergunta, e se ele está questionando é porque ele está com uma dúvida. Então, 70 anos de idade, viajar tanto é demais. Você está isento. Ah, mas Rav Natan Tzvi Finkel viajava. Deve ser que a resposta é que para ele não tinha dúvida. Ele achava que precisava viajar. Mas certeza que se fosse perguntar para alguém, também ia isentar ele. Daqui a gente aprende, pessoal, algo gigante. Quando a gente quer ser mais mahmir, mais rigoroso, a gente tem que saber o que a gente pode pedir de nós, mas não pode pedir do outro igual. E quando o outro não é tão rigoroso quanto a gente é, porque a gente está fazendo acima
da lei nesse caso. Por exemplo, eu quero esperar mais tempo no Shabat. Shabat termina 40 minutos depois do pôr do sol. 60 minutos depois da hora das velas ou 40 minutos depois do pôr do sol. Eu quero esperar conforme a opinião de Rabbeinu Tam, que é mais 30, 32 minutos para frente. Posso? Claro que posso. Mas quando alguém vem me perguntar, eu não posso falar para ele que essa é a regra, e nem menos olhar para uma pessoa que não cumpre esse rigor que eu estou cumprindo, seja o exemplo que for, que ele é second class. Porque uma vez, pessoal, o chefe de Yeshiva de Slabodka, quando entrou na sua Yeshiva sexta-feira à tarde, antes do Shabat, ele viu um aluno estudando Torá. E sexta-feira à tarde os alunos aproveitam para lavar roupa, para fazer um pouco de ginástica, para fazer coisas diferentes, que é o tempo livre da Yeshiva, sexta à tarde, antes do Shabat. E esse jovem já estava estudando. Então, quando o Alter de Slabodka passou lá, esse jovem ficou todo orgulhoso, que ele já estava no Betamidrash estudando, no momento que não tinha mais ninguém. O Alter de Slabodka falou para ele, parabéns que você está no seu tempo livre estudando Torá, uma coisa magnífica, numa hora dessa, é difícil estudar Torá agora. Mas o Alter de Slabodka fez uma pergunta para ele, e falou para ele o seguinte, quando vem os outros meninos na hora da reza, que é o horário normal, vamos dizer, horário X, para a hora de Minchá, de sexta-feira à tarde, como você olha para eles? Se você olha para eles que você está fazendo uma coisa a mais, eles não estão fazendo, você sabe respeitar, ok. Quando você olha para eles que eu sou melhor do que eles porque eu estou aqui, sendo mahmir, no meu horário livre, e eles são não bons, porque eles não usam do tempo livre para estudar a Torá, se você tem esse sentimento de se o Alter de Slabodka para ele, pessoal, nem que power, sai do Betamidrash e não estuda, porque o pensamento está errado. Porque quando a gente quer ser mais mahmir, a gente quer ter a nossa individualidade, pode e deve, mas não às custas de pensar mal dos outros. Rav Natan Tzvi Finkel falou o quê? Eu sei que viajar com 70 anos é difícil. Eu viajo, porque eu decidi aceitar isso sobre mim. Mas quando alguém vem me perguntar, eu vou falar para ele, olha, você não precisa. Se ele quiser, ele pode, mas ele não precisa. Ah, mas eu viajo, eu quero ser mahmir, mas eu sei com um sorriso olhar para o outro como um tzadik também, apesar dele não ser mahmir. Saber respeitar os outros que pensam diferente da gente. Acompanhe comigo, pessoal, essa última história e com isso a gente conclui. Um dos grandes homens que viveu na nossa história é o Rav de Tibin, 1900. O Rav de Tibin, deixa eu dar uma introdução pequena, em Israel, tem muitas pessoas que no Shabat não querem usar a energia pública. Por quê? Porque a energia pública no Shabat em Israel, ela vem da onde? De outros Yehudim que trabalham para a energia muitas vezes cair, funcionar, operar o sistema de computador. Esses Yehudim não poderiam estar trabalhando no Shabat muitas vezes. Então muita gente não gosta de usar energia do governo no Shabat, enquanto que outros falam que pode usar. Depois procurem Alahá, porque já que para um hospital, etc e tal, é permitido que se faça um trabalho, então é o mesmo trabalho que está fazendo para os outros também. Mas existe uma pergunta, mais uma vez, de forma muito sucinta, se pode usar energia pública no Shabat ou não. Tem gente que tem o seu próprio gerador. Vão visitar Bnei Brak, vão ver que muitas casas, se não todas, têm o seu próprio gerador no Shabat, em especial. O Rav de Tibin, voltando para a história, o grande Rav de Tibin, da Hassidut Tibin, ele usava eletricidade pública no Shabat. Uma vez, um dia da semana, ele chega para um familiar seu e fala o seguinte, olha, eu queria que hoje já é terça, quarta-feira, que você adequasse minha casa para um gerador, porque para não usar mais energia pública no Shabat. O familiar dele falou, a gente tem 3 dias para adequar a casa, vai ser um trabalho enorme, vai ser um custo, e ok, fizeram isso, e depois do Shabat, esse familiar do Rav de Tibin falou para ele, Rav, qual a diferença deste Shabat e todos os outros Shabatot? Até agora, o senhor usou energia pública, porque agora, da noite para o dia, o senhor falou, agora eu quero ter o meu próprio gerador para Shabat, para não me utilizar da energia pública de Israel no Shabat, por motivos de Alahá, como a gente mencionou de forma sucinta antes. Escreve de Tibin o seguinte, eu sempre entendi a gravidade
de usar energia pública no Shabat. Eu estudei o assunto, eu ponderei bastante e para mim saiu que não é correto usar energia pública no Shabat, e sim ter um gerador private. Então esse familiar do Rebbe Tibin falou para ele, pior ainda, Rav, então, por que até agora o senhor usou e de repente o senhor mudou de ideia? Manishtaná, de novo, o que mudou? Seria o seguinte, até Shabat passado, o grande Rebbe de Belz, Rav Arele, usava energia. E ele era um gigante. Então, se o Rav Arele de Belz usava energia, eu não achava que seria respeitoso não usar energia. Se ele usava energia pública, eu não achava, disse o Rebbe Tibin, que eu poderia ter um gerador meu, porque talvez seria, óbvio que de forma indireta, algo ofensivo ao grande Rebbe de Belz. Eu não podia ser mahmir, eu não podia ser mais rigoroso. No momento que o Rebbe de Belz faleceu essa semana, agora sim, eu falei para você, meu querido, não quero passar mais nenhum Shabat usando energia pública, eu quero ter meu próprio gerador. Por isso que eu te pedi, com agilidade, e eu agradeço seu carinho, de ter provido para mim um pequeno gerador, para que eu possa, no Shabat, não me utilizar de energia mais pública. Por quê? Porque eu quero ser mahmir. Mas a minha humra vem às custas de desrespeitar o outro, disse o Rebbe Tibin, aí não. Enquanto o Rebbe de Belz está vivo, eu não vou fazer essa humra. Depois que ele faleceu, aí sim eu posso. Ser diferente, aceitar as diferenças dos outros, respeitar quem não é rigoroso conforme a gente é, porque Hashem respeita quem somos nós para não respeitar, e quando a humra, o rigor, vem às custas de desrespeitar o outro que é diferente da gente, aí é proibido. Quando disse o Rebbe, lá no começo do shiur, a gente mencionou, cuidado para não rir de uma pessoa diferente, cuidado quando tem alguém diferente na mesa, cuidado tem alguém que dorme sem querer pega o copo de Maimachronim para fazer Birkat Hamazon, que é muito divertido. Cuidado para não rir. Dá vontade, é a intuição inicial. Mas lembremos que Hashem criou um mundo diferente para que cada um saiba que ele é único. O mundo foi criado para nós, porque cada um de nós é único, não tem ninguém igual ao outro. Mas que a gente saiba respeitar também 100% quem pensa diferente da gente. Semana show, maravilhosa para cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.